No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Está conosco no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos por 2 mandatos, Eloy Pietá, do PT. Bom dia, prefeito. Bom dia, Pedro. Tiago, já dei bom dia. Bom dia. Aos Bom dia ao público. a quem nos assiste. Tá certo. Bom, vamos falar, uma recente pesquisa, o senhor já deve saber também. Não. Não, já foi prefeito, sabe, que a principal reclamação da população é sempre sobre saúde, né, prefeito? Ah, sim, sim. Qual é a sua visão sobre esse tema, saúde na cidade? O principal problema, efetivamente, é que o sistema público de saúde, não só no município, com a emenda constitucional do teto de gastos, que foi aprovada no governo Temer, reduziu o repasse de recursos federais para a saúde. Então, na verdade, a saúde em Guarulhos, que gasta algo em torno de um pouco mais de R$1 bilhão, pode chegar quase a R$1,1 bilhão, você tem cerca de 250 milhões que vem do governo federal. O restante vem dos tributos municipais. Eu acho que houve um erro importante do atual governo municipal de fazer a concessão a empresas, A terceirização do Hospital Municipal da Criança e do HMU, do Hospital Municipal de Urgências, né? Porque isso tira da prefeitura o trabalho direto nessa área de hospitais. E isso é muito ruim e a gente viu toda a crise do HMU, né, e a crise também, não tão grande, mas também existente do Hospital da Criança. Então, o que eu acho é que haverá sempre falta de recursos para a área da saúde, mas a melhor utilização deles, porque a contratação de outras empresas terceirizadas para fazer o serviço de saúde está mostrando que não deu certo. O senhor fez isso no Pimentas e no Maria Dirce? Sim. Por que eu fiz na época? Porque havia e continua havendo uma falta importante de médicos. Né? E não era o caso do HMU e do Hospital da Criança agora. Então, na época, a gente contratou a SPDM, que é da faculdade, que era dos professores da Faculdade de Medicina da Unifesp, porque nós tínhamos ao mesmo tempo ali do lado a inauguração da Universidade Federal. Então, a vinda de médicos de uma faculdade de medicina específica de São Paulo era um caminho importante para nós. E nós fizemos também com pronto atendimento com a Santa Casa, que também tem a Faculdade de Medicina. Agora, essas terceirizadas agora não têm Faculdade de Medicina. Essas terceirizadas, elas não têm a mesma característica que tinha que nós contratávamos à época, mas nós deixamos os 2 grandes hospitais municipais, outros 2, que é o HMU e o Hospital da Criança, com os médicos próprios da Prefeitura Municipal. O senhor defende esse modelo? Claro, eu defendo esse modelo porque a Prefeitura ela tem que ter a própria experiência e presença de médicos concursados para esse setor de alta complexidade que são os hospitais. Ok. Tiago? Tem uma pergunta aqui da telespectadora Nilza. Ela diz o seguinte: o prefeito também pegou a cidade em situação de muitas dívidas, mas não ficou se prendendo a isso. Se você acredita que um dos grandes problemas é que o atual prefeito está se prendendo às questões das dívidas deixadas ao invés de saná-las? Olha, é difícil um prefeito que pega uma cidade sem dívidas, né? Se você for olhar o histórico aqui de Guarulhos, mais recente, não vou pegar lá muito para trás, mas, por exemplo, quando Oswaldo de Carlos assumiu após a gestão primeira do Neftales, 82. O tamanho da dívida era muito grande. Eu me lembro, fui eleito vereador naquela época, né? E o Darcy Panoc era o vice-prefeito
a dívida era imensa. Isso criou enormes problemas para a administração dos votos de Carlos. Depois, quando o Papoto, Vicentino Papoto, assumiu após a gestão do Pascoal Thomeu, também havia muitas dívidas. O Thomeu também pegou dívidas. O Thomeu pegou dívidas também da época do De Carlos. Né? Pegou uma intervenção. Sim, houve até uma intervenção uns 9 dias antes. E aí é o seguinte, depois, quando o Neff Tales assumiu o segundo mandato após o Papoto, 97. as dívidas estavam muito grandes e houve aquele boom aí de reajuste de 50% do funcionalismo público, quando era a época já do Plano Real. Né? Uma inflação baixa, um reajuste de 50%. Estourou. Estourou a administração municipal. E aí, então, quando o Jovino assumiu, tinha muita dívida, tanto que estava 3 meses atrasado o salário dos funcionários. Verdade. E quando eu assumi, ainda estava naquele período de dívida, tanto que eu só consegui resolver os problemas de dívidas com bancos que impediam a prefeitura de ter qualquer empréstimo, eu só consegui resolver em 2006 e assumi em 2001. Intensas negociações com o Banco Central. Né? Então é o seguinte, agora, eu fui o prefeito, talvez o único dessa história toda, que deixei a prefeitura com superávit. O Almeida assumiu em 2009 com superávit. Não havia essas dívidas. Havia sempre algumas dívidas lá de trás, do passado e tal, mas eu deixei com 75 milhões de reais em caixa e pagamentos a serem feitos de 50 milhões de reais. Agora, o que aconteceu durante o período Almeida? Né? Veio em 2013, 2014 a crise. Começou em 2009 já houve uma baixa da arrecadação da prefeitura, depois subiu a arrecadação, né, porque houve uma retomada do crescimento econômico, mas em 2013 voltou a ter a crise econômica, 2013, 2014, 2015, e houve também algo superveniente, que não era de interesse da administração, uma decisão do Tribunal de Justiça em relação a uma disputa entre SAI e Sabesp. Isso aí, na verdade, o responsável, digamos, por essa dívida grande do SAI, a maior parte, foi uma decisão do Tribunal de Justiça numa disputa judicial entre SAI e Sabesp, porque eu acho que é uma decisão injusta do Tribunal de Justiça, uma decisão injusta, tanto que não houve unanimidade no órgão especial do Tribunal de Justiça, que tinha 25 desembargadores. Eu acho que foram 13 que votaram a favor da Prefeitura de Guarulhos, do SAI. Né? Então é o seguinte, se você for olhar mesmo, quanto é que a Prefeitura paga de dívida, de juros e amortização, por ano é em torno de 100 milhões de reais. E quanto ela arrecada? 4 bilhões. Eu já falei uma vez aqui, é como se a pessoa ganha 4 mil reais por mês e paga 100 reais nas Casas Bahia. É aceitável, né? Não dá para dizer que não dá para tocar as coisas normais da família. Então, e essa dívida, só uma coisa, Pedro, a famosa dívida aí de bilhões, é uma dívida bastante alongada, tanto que dizem que tem uns outdoors por aí, né, dizendo, paguei a dívida. A dívida do SAI com a Sabesp, ela será paga ao longo dos próximos 30 anos. Então, se eu te devo alguma coisa e a gente chega a um acordo, Pedro, né, em 30 anos eu vou te pagar o que eu te devo, você não pode dizer o Eloy me pagou. Fez um acordo. Fez um acordo, mas não me pagou. Vai me pagar durante os próximos 30 anos. Então tem muita história nessa questão, Tiago, esse negócio de dívida.
Normalmente, a gente sempre, quando não faz alguma coisa, tem que ter alguma desculpa. Agora, prefeito Eloy Pietá, as pesquisas indicam também que no bairro, o cidadão, a maior preocupação dele no bairro dele é a segurança. Como é que você observa isso? Esse tema aparece em segundo lugar, e no bairro aparece em primeiro lugar, mais do que a saúde. Isso sempre acontece nas pesquisas. Se você diz qual é o principal problema da cidade, Saúde. É uma coisa, porque é o seguinte, a cidade é um negócio grande, né? Agora, quando o cara chega em casa à noite, ali a segurança é maior do que o problema da segurança, é maior do que o da saúde. É porque ele sai e volta todo dia. O cara tem que chegar em casa e não ser assaltado. Exatamente. Então é o seguinte, mas, veja, a questão da segurança, ela está muito ligada à própria situação econômico-social, né? Quando há um aumento enorme do desemprego, etc., há uma pequena parcela da sociedade que desliza para o crime, com mais tendência. Não quer dizer que não exista o crime em outras situações, mas há um estímulo, a uma pequena parcela derivar para o crime, né? Então, as crises econômicas, elas tendem a levar a um aumento da criminalidade. Mas o tema da segurança, ele está muito ligado à falta de opções, muitas vezes, da juventude mais pobre, né? Ele está ligado à questão do tráfico de drogas. Cerca de 50% de quem está nas prisões, aqui no complexo prisional de Guarulhos, cerca de 50% estão ligados ao tema das drogas, que é um tema não resolvido. Que é uma espécie de atividade econômica, né? Sim. Só que é uma atividade econômica ilegal. Por ser ilegal e por ter suas próprias leis de disputa nesses setores, dessa economia ilegal, amplia muito a criminalidade. Então não adianta só pensar que a criminalidade se resolve colocando mais polícia. Isso é importante porque dá uma ajuda na segurança, mas tem um conjunto de fatores econômicos, sociais e culturais que tem que ser enfrentados também. A pesquisa aponta até a falta de iluminação pública, como falta de sensação de segurança. Sim, claro. É um dos elementos também, né? Tá certo. E é gozado, né? Foi criada essa taxa específica, contribuição de iluminação pública, e o dinheiro está lá. E não melhorou. Não. Né? Então, é uma contribuição que a população paga especificamente para aquela área. Fala, Diego. Fizeram aqui uma pergunta. Na última vez que o senhor esteve aqui no Radar, o senhor disse que não sairia do PT. Recentemente voltaram a ventilar que o senhor sairia do PT e chegaram a cravar o senhor na rede como candidato a prefeito. O que teve de verdade, tem de especulação? O senhor continua aquela posição, não saio do PT? E muita gente diz, eu voto no Eloy se ele sair do PT. Eu já ouvi muita gente dizendo isso. Nós tratamos esse assunto aqui, eu não mudei de opinião. Continua no PT. Então, tá certo. Então, agora, outra questão, prefeito. Muitos seus adversários vão atacar a sua idade. Eu já percebi isso, né? Eles dizem que o senhor estaria com uma idade avançada. Como é que você acha, Pedro, olhando para mim? Você não acha que eu nós estou jovem ainda? Nós dois estamos jovens ainda. Mas como é que o senhor reage? Eu estou mais velho do que quando eu era prefeito. Mas ainda não estou maluco. E estou bem de saúde. O senhor chegou à prefeitura, tinha 55 anos, né? 54. Bom, foi em 2001, nasci em 1944, quando estava 51. terminando a Segunda Guerra Mundial. Mas o cara está mais velho aí. Mas aí, quando teve uma polêmica dentro do PT sobre isso, dizendo, poxa, mas o Alencar é o cara mais novo, você é mais velho. Aí eu lembrei o seguinte, olha, o Papa Francisco
assumiu o papado aos 76 anos de idade, eu não cheguei lá ainda. Então tá jovem ainda. Eu estou com 74. Então tá bom. Então, mas é o seguinte, e teve vários exemplos no mundo, né, de pessoas que, por exemplo, o Mandela assumiu também a presidência da África do Sul já com 74, 75 anos de idade, né, e tantos outros. O que acontece é o seguinte, as pessoas muitas vezes apostam em gente jovem e tal, dizendo, opa, vamos modernizar essas coisas, renovar, etc., né? E depois, às vezes, dizem, bom, vamos pegar os caras mais experientes para ver se eles consertam isso aí. Tem muito isso. Tá certo. Aliás, até nas comunidades aqui, quando os portugueses chegaram no Brasil, né, as comunidades indígenas, né, tinha o conselho dos anciãos, né, o pessoal mais antigo, embora, é claro, o cacique normalmente era um guerreiro, assim, mais jovem. Agora, uma prefeitura, ela depende de vários fatores. Ela depende de ter recursos para fazer as coisas, da distribuição dos recursos e de ter, digamos, uma condução que seja adequada. Eu acho que a hora, nós estamos sentindo também a enorme confusão no governo federal hoje, né? Então, às vezes o povo opta por você vai me chamar extremo? Né? Não. Então é o seguinte, às vezes o povo opta por pessoas assim mais jovens, cujo perspectiva exatamente não conhece, é uma espécie de aposta, né? E outras vezes ele quer uma segurança maior, né, colocando lá quem já provou que tem um jeito específico de administrar. A pergunta clássica, como é que o senhor avalia o governo Guti até agora? Eu acho que eu já tenho feito um pouquinho ao falar aqui essa avaliação, né? Eu acho que todas as áreas, com raríssima exceção, né, foram colocadas pessoas que não tinham um conhecimento preciso daquela área, né? Não tinham experiência de administração pública, não tinham uma vivência lá na ponta, lá no bairro, né? Porque uma coisa é você conhecer a cidade naqueles lugares que você sempre anda, né? Outra coisa é conhecer a cidade lá, como é que está lá no Bambi, como é que está na Água Azul, como é que está na divisa ali da Ponte Grande com a Fernão Dias ou com a Aricanduva ali, como é que está lá a entrada da Fernão Dias na Vila Galvão, como é que está o Recreio São Jorge, o Cabuçu, como é que está lá a Ponta dos Pimentas, a Vila Nil, Jardim Jaci, etc. A administração que entrou não conhecia isso. Diferente de, por exemplo, quando eu entrei em minha equipe, nós já tínhamos mais de 20 anos de relação exata com todos esses setores, né? Seja desde a Vila Galvão até as favelas de Nova Cumbica, etc. Então é o seguinte, nós tínhamos uma visão também bastante grande da cidade como um todo e das necessidades de cada local. Essa turma que entrou não conhecia isso, não conhecia. Na área da saúde, eles tinham um certo conhecimento da questão, mas houve essas coisas mal resolvidas e opções mal feitas que terminaram prejudicando. Então, eu acho que a administração fez um esforço de reduzir despesas em várias áreas, mas eu acredito que não fez as opções certas por não ter aquela vivência com a cidade.
Vou pedir uma parte aqui ao ex-prefeito Eloy Pietá, aproveitar a audiência, vamos a um intervalo. Voltaremos em 2 minutos, produção. 7h49, Radar de Notícias ao vivo, conosco ainda no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT. Participe 99-507-6900. Só tem um informante aqui do SAMU me dizendo o seguinte: é muito simples explicar o SAMU em Guarulhos. Há 6 viaturas rodando na cidade, 4 motos, ambulância, é isso? E a viatura que se é liberada é a que vai atender a ocorrência. Quer dizer que não tem logística, não. Das 6, que tiver liberada, corre para o local do incidente. Ou do... Agora atravessa a cidade, né? Difícil, hein? E parece que não renovaram, né, as viaturas do SAMU. Então, chegou, eu me lembro até que o vereador Paulo Roberto conseguiu umas doações, falaram que nós teríamos 14 ambulâncias, mas rodando, fontes do SAMU me falam que nós temos 6 ambulâncias rodando. Numa cidade desse tamanho. É. Agora, o líder do governo, o vereador Carneiro, me disse que o prefeito Guti conseguiu uma doação de 4 ambulâncias do Ministério da Saúde. Muito bem, eu só queria ver onde estão essas ambulâncias, né? E Tá quando certo. você vai estar rodando? Agora, pois não. Desculpa, só tem uma pergunta aqui importante, que ainda falando daquela questão do PT. Caso o PT escolha outro candidato a prefeito, o senhor sairia do partido? Caso essa escolha seja apenas no PED ano que vem, estaria de acordo? Bom, o PT vai renovar a direção municipal e a estadual e a nacional neste ano de 2019. Né? Já é uma resolução nacional, etc. Então, no processo de renovação das direções, a direção municipal aqui em Guarulhos renova em setembro, em todo o Brasil. Né? Então, nesse processo, esse tema de quem vai ser candidato, etc., vai ser certamente discutido. Né? Então, eu acho que nós temos hoje em Guarulhos, se permite, né, nós temos vários, eu diria, polos políticos. Né? Você tem o polo político representado por quem está na prefeitura hoje, né, cujo principal personagem é o Guti, né, que é o prefeito. Você tem o polo representado pelo deputado Eli Correia, filho, né, pela esposa dele, né, que tem muita ligação com o governo estadual atual e com o governo nacional, coisa que não é o caso do atual prefeito. Né. E você tem o polo, digamos, de quem dirigiu a cidade e tal, e eu estou nesse polo aí, né, e que não concorda com, que tem uma linha diferente dessas duas, né, porque afinal, a característica principal da linha de que eu participo é você dar uma prioridade para um equilíbrio maior da cidade, para os setores da periferia da cidade poderem ter uma proximidade com os outros setores sem abandonar nenhum. Por isso que eu fiz, na minha época, toda uma renovação do centro da Vila Galvão, que não é o setor de periferia. Né? Por exemplo, a Timóteo Penteado, a Mãe dos Homens, a Avenida Guarulhos, todas elas foram cuidadas na minha época. Até hoje não teve até hoje só tem tapa-buraco nessas aí, mas eu fiz uma renovação completa, né? Recapiei tudo, etc. Então, mas a prioridade é o atendimento daquelas necessidades da população, né? E um maior equilíbrio entre as diversas regiões da cidade. Eu represento esse tipo de política. Né? Então existe um polo que gira em torno desse tipo de política. Né? E existe mais alguns que a gente não sabe como é que vão se definir nesse processo. Eu me lembro, prefeito Pietá, que em 2000... Então, no PT, a pergunta é o seguinte: eu acho que o que eu represento é aquela ideia de uma prioridade para quem mais precisa, sem abandonar a obrigação pela cidade como um todo. Eu me lembro que em 2000 o senhor defendia que o vice não fosse do PT. Continua até hoje. Até hoje, né? Eu acho o seguinte, isso eu vou dizer até para quem é do PT e está nos assistindo. Isso é né? bom. Passou a época, né,
em que o PT só crescia, né? Agora a gente tem que ter uma grande dose de humildade, que houve muitos erros cometidos, né? Houve muitos acertos também, quando se ampliou os programas sociais, ampliou as oportunidades de emprego, quando o país, a cidade melhoraram, né? Mas houve problemas, a crise também trouxe grandes problemas para o país todo, para o PT, e agora a gente tem que ser um partido mais humilde. Tem que somar. Sabendo que tem que ouvir muito a população, né? E tem que somar muito com gente que pensa semelhante. Não adianta somar com quem só quer cuidar das elites, né? Nós temos que somar com quem quer cuidar das necessidades da população. Okay. Então, por isso, viu, Tiago, eu acho que eu digo o seguinte, você tem que estar dentro de uma determinada linha de trabalho, e você não pode mudar, trair a linha de trabalho que você tem. E eu sou aquilo que fui. Eu sou... As pessoas me conhecem, sabem como é que eu ajo, sabem como é que eu vivo. Eu não fiz da política um lugar para enriquecer. Às vezes o pessoal acha que todo político enriquece. Não é verdade. Eu sei porque eu conheço muitos. Alguns que enriquecem, outros que não. Em todo setor tem isso. Tiago, pergunta? Tem uma pergunta aqui. Se o prefeito gostaria... Deixa eu ver aqui. Perdeu o ponto. Perdi o ponto. A pessoa está mandando muito abraço. O Dirceu falou que não é do PT lá do Jardim Fortaleza, mas que foi um dos melhores prefeitos da cidade. E aqui o pessoal está falando do orçamento participativo. Pois é, veja o seguinte, esse que é uma questão que eu não falei, mas o que nós fazíamos? Além de conhecer muito a cidade, por ter vivido e convivido com ela, nós fazíamos decisões em cada região da cidade. Nós tínhamos 23 grandes assembleias anuais em regiões da cidade. Dividimos a cidade em 23 regiões. Aí em cada região juntava 1000 pessoas, etc. A gente era pressionado, levava o secretariado inteiro, a vice-prefeita, o SAI, Proguaru, né? E apanhava pra caramba. Mas aí é o seguinte, a gente saía de lá dizendo, puxa, o que o povo mais quer aqui é, por exemplo, que asfalte a Estrada Velha de São Miguel. Então reunia lá o secretariado e dizia, gente, naquela região nós vamos ter que asfaltar a Estrada Velha de São Miguel, olha lá o que aconteceu, né? O povo todo pressionando a gente. Então é o seguinte, o que está faltando na administração é esse convívio com a população. Esse negócio de estar lá, é saber apanhar, saber ser pressionado, porque quem é administrador público não pode achar que vai como se estivesse numa festa de aniversário. Só para finalizar, prefeito, o senhor nasceu em qual dia? Eu nasci em 10 de agosto de 1944. Número 10, Sandoval, Carla Ramaciotti. Sandoval ganhou o sorteio de um alinhamento e balanceamento. Tá, não era eu que ia ganhar? Não. O prefeito anda de ônibus. Metrô. Obrigado, Pietro. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês e parabéns aqui pelo programa. Sempre aberto. Tá bom, obrigado. E obrigado final. A quem nos assiste. Ponto final da edição de hoje, tenham todos um bom dia. E amanhã, imperdível, o ex-vereador Edson Davi falando sobre o esporte em Guarulhos. Até amanhã.